Agora o Tricolor, jogo é no domingo 5 da tarde e o técnico Marcelo Cabo tem dúvidas sobre a escalação da equipe? Quais são então as dúvidas? Carlos Miguel, boa noite, Miguel. Oi, Vitor, boa noite para você. A dúvida deve ser para o meio-campo até o ataque. Isso porque um dos problemas que o Santa encontrou no jogo contra a equipe do 13 foi justamente essa bola, que não chegava ali no Thiago Galhardo, né? É tanto que o gol saiu do segundo tempo, do banco de reservas e de um jogador que atua como lateral. Então, o técnico Marcelo Cabo detectou que isso realmente é um problema. Ele já não tem o Totti, que está fora por conta de um trauma no joelho. Já não teria o Yuri Ferraz, que está suspenso pelo STJD por uma questão burocrática do ano passado na Série C, quando ele estava no ABC, atuou 4 partidas e foi transferido para o Caxias. E aí o Sampaio Correia acabou denunciando o jogador. O Caxias foi absolvido, o ABC pegou uma multa de 80 mil e nesse julgamento que aconteceu em fevereiro deste ano, no STJD, o atleta, o Yuri Ferraz, pegou 6 partidas de suspensão. Então, Santa já não contaria com ele para o jogo de domingo contra o Horizonte. E aí resta o Israel. Israel é um jogador que já atuou de lateral, é lateral direito de origem, atuou também como volante e atuou como ponta. Tudo isso na era Itamar Schulli. No último domingo, ele entrou no segundo tempo, estava apoiando ali a lateral direita, meio que ponta, e acabou fazendo aquele gol de cabeça depois do cruzamento do Rodrigues. Pois bem, até a lateral, o time está definido. É o mesmo, inclusive, que começou contra o 13, incluindo na lateral direita o Israel, que vai ser titular contra o Horizonte no domingo e contra o Santa Cruz, o Xará do Rio Grande do Norte, no dia 3 de maio, na outra semana. Só que do meio-campo para o ataque, aí é que eu tenho minhas dúvidas, Vitor, porque a impressão que passou ao longo dessa semana e também depois da última entrevista do técnico Marcelo Cabo, concedida hoje à tarde, acredito que ele queira encaixar ainda o William Júnior nesse meio-campo coral para compor esse meio-campo e, consequentemente, o ataque. Entrou bem, né, Diego? O William Júnior quando acionado lá em Campina Grande contra o 13. Sim, Vitor, entrou bem no segundo tempo, né? Até falei durante a transmissão que o Santa Cruz voltou mais organizado. Não só com o William Júnior, mas também com a entrada do João Diogo. Aliás, esses dois jogadores, para mim, são cotados para ganhar posição nessa equipe principal. O João Diogo, para mim, entra na vaga do Giovani. E o João Pedro, que não vem muito bem, né? Vive uma fase um pouco sem inspiração, pode muito bem dar a vaga para o William Júnior. É um jogador que tem um perfil organizador, né? Cadencia mais o jogo, foi campeão brasiliense na equipe do Gama, foi eleito um dos melhores jogadores do Campeonato Candango, e no Santa Cruz ele tem também esse aval do Marcelo Cabo, até porque o Marcelo enfrentou ele na final, né? Ele treinava a equipe do Capital, e pode muito bem fazer um acréscimo muito grande na parte técnica, coisa que aconteceu em Campina Grande no segundo tempo contra o 13. Ô Miguel, vamos apresentar então essa provável escalação e aí você pontua as tuas dúvidas em relação às possíveis dúvidas também na cabeça do Marcelo Cabo. Vamos lá. No domingo passado, e aí eu vou me basear justamente nessa escalação do domingo passado, para poder a gente tentar montar esse quebra-cabeça. O técnico Marcelo Cabo, inclusive, é o nosso convidado, e ele já vai dizer que ainda tem dúvida. Ele não esconde de ninguém que ainda está em dúvida e tem um treinamento de amanhã para fazer. Amanhã vai ser o último treinamento antes desse confronto contra o Horizonte. Então nós temos, baseado na escalação da semana passada, Felipe Alves no gol, Arthur na lateral direita, Matheus Vinícius e Eurico, a dupla de zaga, e Rodrigues na lateral esquerda. Pedro Favela, o William Balotelli. Aí a minha dúvida entre o João Pedro e o William Júnior. Lá na frente, Thiaguinho, Giovani e Thiago Galhardo. Ele pode também sacar o Giovani, colocar o William Júnior no meio e o João Pedro como um dos pontas, no lugar do Giovani, ou do Thiaguinho, caso ele queira trocar. E o Thiago Galhardo fecha esse time do Santa para o jogo de domingo. Acredito que as dúvidas estejam justamente aí. Como encaixar o William Júnior e se o João
Pedro vai para uma ponta ou se realmente é sacado do time. Diego, o que você faria? Para poder montar essa equipe do Santa Cruz, para começar, sobre o ataque, eu já colocaria o João Diogo, porque para mim um jogador que entra no segundo tempo e é responsável pela construção da jogada que deu o gol da vitória, para mim já merece espaço, até porque a primeira passagem dele foi boa. E o João Diogo é um atleta que pode entregar mais do que o Giovani. Então, o ataque, João Diogo, Thiaguinho e Thiago Galhardo. O meio de campo, eu ainda ficaria na dúvida se eu seguraria o João Pedro, até porque é um jogador mais versátil, é mais rápido, é diferente do William Júnior, que é um jogador um pouco mais lento, um jogador mais organizador. Já o João Diogo não. O João Diogo é aquele que, aliás, o João Pedro pode fazer essa interação com o próprio João Diogo, nessa troca de posicionamento, e ele puxa contra-ataque em velocidade. A dupla João Pedro e Matheus Melo deu certo até um certo período. Mas eu manteria, assim, o João Pedro para o jogo de domingo, mas no ataque eu colocaria, assim, o João Diogo na vaga do Giovani. Do adversário, o Horizonte, o que nós temos de informação, Miguel? O Vitor, Horizonte só tem uma vitória até então em 2025, né? Foi no Campeonato Cearense, inclusive na estreia. De lá para cá, não teve mais êxito. Só derrotas e empates. E o time chega à capital pernambucana neste sábado. Não vai ter tempo hábil para treinar. Então, a equipe do Horizonte já vem para ficar concentrada para este jogo, que mudou o horário, hein, torcedor? Para quem não está ligado, o jogo será às 5 horas da tarde no José do Rego Maciel. Só para você ter ideia, a equipe do Horizonte tem uma vitória, 4 empates e 3 derrotas. Fez 8 contratações para esta Série D. Jogadores foram contratados, o destaque, o Thiago Cunha e o Leozinho. Aí o Leozinho é o artilheiro, com apenas 2 gols. O time é brincadeira, né? Também tem como destaque o Caio Pedro, inclusive, que é lateral esquerdo. O Igor Ribeiro, zagueiro com passagens pelo Fortaleza, e o Igor Ribeiro também passou pelo Sport Clube do Recife. E o Rafinha, lateral esquerdo, que teve passagens pelo Fluminense, pelo Cruzeiro e pelo Internacional. São os destaques da equipe do Horizonte, que chega amanhã para enfrentar o Santa Cruz no domingo. Para fechar, ingressos, como é que estão as vendas? Olha, na última parcial que nós divulgamos aqui, paramos em 14 mil. Vou até dar um F5 aqui para a gente ver se tem uma atualização em relação a ingressos vendidos, porque o Santa está vendendo de vento em polpa esses ingressos a preços de R$60 inteira, R$30 meia entrada, 14 mil. A última atualização, logicamente que já passamos desses 14, Vitor. Tivemos o dia inteiro aí de comercialização, vendas tanto pela internet quanto nas bilheterias presenciais do Arruda. Amanhã também as bilheterias vão estar abertas para o torcedor comprar o ingresso físico, pode ser também feita a venda pela internet. E no domingo, somente nas bilheterias, e aí o sócio que tiver inadimplente não vai poder ter acesso ao setor de arrecadação para poder fazer a sua regularização de situação de sócio, ou aqueles que queiram ser sócio do clube. No domingo, o setor de arrecadação estará fechado. R$60 inteira, 30 meia entrada, sócio 30, arquibancada superior também R$30. Cadeiras 120 para quem é sócio. Então, o torcedor já pode comprar, e a expectativa é de que nos aproximemos aí, Vitor, de 30 mil ingressos vendidos, pelo menos 30 mil torcedores no campo, no próximo domingo, 5 da tarde, torcedor. É o horário do jogo. Legal, o Miguel já disse que o convidado é o Marcelo Cabo, então já. Agora vamos ouvir o técnico Marcelo Cabo. Ele dá pistas que não tem ainda o time definido para o jogo de depois de amanhã. A gente tem feito uma semana muito boa de treinamento e já formatando uma equipe que a gente entende que seja uma equipe ideal e competitiva para esse jogo diante do Horizonte. E com a baixa do Totti, né, e a suspensão do Yuri, naturalmente entra o Israel ali na lateral direita, o que eu posso adiantar, e as outras questões de formatação de equipe para o início do jogo diante do Horizonte. A gente está fazendo algumas observações durante a semana para que a gente encontre, né, uma formação ideal dentro daquilo que a gente
estudou e analisou do Horizonte. Amanhã é sábado, para que a gente possa definir a equipe para a estreia diante do jogo do Horizonte.